Boa tarde, mulheres edificantes. Seja muito bem-vinda nessa série que nós estamos falando sobre os segredos de uma vida edificante. E quem vem acompanhando, ontem nós falamos sobre o segredo das decisões corretas. Eu contei um pouquinho para vocês como que foram as decisões que eu tive que tomar para transformar a minha vida. Então nós falamos o quê? Sobre as decisões sobre o ambiente, a troca de ambiente que eu fiz, sobre as trocas de amizade, né? Todas as mesas que eu tive que escolher, sobre a mudança de hábito também, a mudança de comportamento. Então, os hábitos eu falei o quê? Sobre, ao invés de eu tomar uma cerveja e comer um tira-gosto, eu troquei por me alimentar saudável. Sobre o hábito de escutar uma música secular, começar a escutar músicas gospel. O hábito também de você assistir uma Netflix, qualquer coisa aleatório, né, na televisão. Eu comecei a colocar YouTube, pregações, podcasts. Eu comecei a ler livros, ter um tempo mais em casa, ler livros antes de dormir, ao invés de sair para uma festa. Então eu troquei todos os ambientes, todas as amizades, todos os hábitos e comportamentos para que a minha vida ela fosse transformada. Então eu tive que visualizar onde eu queria chegar. Então eu tive que tomar todas essas decisões. E as decisões, elas é o que mudam o nosso destino. Porque você querer mudar não quer dizer que você vai mudar, mas você decidir e mudar e agir é o que vai fazer toda a diferença. E hoje eu posso falar isso, que eu vivo isso há mais de 4 anos, a partir do momento dessas transformações. Então, o segredo de tomar decisões corretas. E hoje nós vamos falar sobre o segredo de cumprir princípios. Nessa caminhada, quando eu tomei todas essas decisões de ontem que eu falei, eu também decidi que eu queria acessar novos ambientes. Eu já tinha trocado a festa pela igreja, as amizades de bebedeira pelas amizades que iriam me ensinar sobre a vida com Deus, porque muita coisa eles sabiam e eu não, então eu queria aprender. Só que chegou em um ponto que eu precisava de mais. Porque eu falei assim, Senhor, agora esse ambiente aqui que eu já mudei tudo aqui, esse ambiente aqui tá limitado para mim. Então eu preciso de mais, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso de novas conexões, de novos ambientes. E ambientes que iriam que continuar e elevar essa minha edificação. Então eu já acompanhava, né, um programa na internet que falava de princípios. E ali eu fui, né, foi me moldando, me ajudando, e tinha um evento em São Paulo. E esse evento em São Paulo iria acontecer, por incrível que pareça, foi 2 anos da minha decisão de fazer toda aquela transformação. 2 anos depois eu consegui ir para esse evento, que foi em 2024. Então, foi 2 anos atrás e 2 anos da minha decisão, porque tudo na minha vida aconteceu há 4 anos atrás. É um processo longo, duro, mas é recompensador. E aí, nesse ambiente, eu fui estudar sobre princípios, porque eu achava que eu cumpria princípios, gente. Eu achava que porque eu fui criada no evangelho, que a minha avó me ensinou muita coisa, que a igreja me ensinou muita coisa, e que eu já estava nos pés do Senhor de retorno há 2 anos, eu achava que eu cumpria princípios. Alguns sim, né? E nesse evento nós fomos aprender sobre 12 princípios. E hoje eu quero trazer aqui para você os 4 que me transformaram, que eu vi que eu não praticava. Gente, esses 4, eles assim me quebraram as pernas. Mas a partir do momento que eu entendi que eu não cumpri esses princípios e eu decidi de novo mudar aquilo ali, a minha vida ela teve uma nova reviravolta. É como se você vivesse realmente o novo de Deus, do sobrenatural. E foi a partir desse evento. Então ali eu fui descobrir que eu não honrava, que eu não praticava o perdão, que eu não tinha fé assim suficiente para certas coisas. Então eu fui realmente moldar e me aprofundar para ter uma fé muito maior em Deus, porque só Deus poderia resolver as situações que eu estava passando naquela época. E também fui entender sobre o princípio do amor de Deus. Então hoje aqui nós vamos discorrer um pouquinho sobre cada um e vou contar para vocês uma partezinha da minha vida, daquilo que eu descobri que eu não praticava isso e que o Senhor foi me mostrando, tá bom? Então de 2 anos para cá existe uma nova versão da Gislaine, existe uma versão de cumprir princípios e eu quero apresentar para você.
tá? Provérbios 4:23 diz: esse Provérbios, ele era pregado na minha geladeira desde que eu tomei a decisão de ir para os pés do Senhor há 4 anos atrás. E eu sempre tinha esse versículo pregado na minha geladeira. E eu só fui entender ainda muito mais a fundo ele a partir desse evento. Então ele é um versículo que eu carrego no meu coração todos os dias da minha vida. Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guardem o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, guardar o coração é o quê? Guardar o que você pensa, porque o que você pensa vai para os seus sentimentos e vai para o seu coração. Então, eu descobri que eu não honrava. E eu descobri que a honra, ela abre portas. Naquele momento, eu vejo que o Senhor abriu a porta por eu estar naquele evento porque eu estava honrando a Deus. Mas eu não honrava outras coisas. Eu não honrava, por exemplo, pai e mãe. E eu achava que eu honrava. Porque assim, eu tinha uma dependência emocional muito grande da minha mãe. Pela minha mãe ter ido embora, eu tinha 7 anos, minha mãe foi para os Estados Unidos, então a gente era muito conectada, ligada, conversando o tempo todo, tudo, era aquela dependência. E eu achava que isso era também uma honra. Só que a honra, ela é reconhecer, é você de fato reconhecer o que aquela pessoa fez, né, pra você. Mas você não tem que ser totalmente dependente dela. Você não tem que ser dependente dela. E eu era dependente emocional de uma forma que eu desonrava o meu pai, porque eu era fiel à minha mãe. E assim, foi muito triste pra mim quando eu entendi tudo isso. A minha mãe foi embora, então a minha mãe e meu pai, eles eram separados. Então tinha muito conflito ali. Toda vez que eu tentava reaproximar do meu pai era um grande problema, porque a minha mãe, ela foi embora para me dar uma vida, pagou minha faculdade, fez muita coisa. Então eu era muito obediente a ela, só que de forma que eu desonrava o meu pai, de forma que eu nunca reconheci que ele era o meu pai. Essa é a verdade. Então, para quem sempre me conheceu, não me via falando do meu pai biológico, meu pai de sangue. Eu sempre falava assim, não, meu pai tem outra família. E eu nunca entrei no assunto. Eu nunca me permiti ouvir o meu pai. Eu nunca me permiti sentir a falta do meu pai. Porque a criança Gislaine, ela não teria entendido. Ela nunca entendeu porque ela não tinha pai. Mas eu tinha o que? Camuflado aquele sentimento. E o Senhor permitiu que nesse evento eu entendesse que eu precisava honrar o meu pai. Eu precisava honrar ele. É o pai que está no céu, é honrar minha mãe e honrar o meu pai. Honrar o quê? Autoridades. Não é dizer que eu tenho uma bandeira estendida sobre um lado político, por exemplo, mas eu não falo mal e ataco a atual presidência. Por mais que eu não concorde com algumas coisas, eu não posso desonrar quem está na autoridade. Então eu acredito assim que tudo você tem que saber falar, mas você tem que reconhecer que ali é uma autoridade, entende? Então é muito complexo isso, é muito... Talvez pessoas que vão estar me escutando, você vai sair desse vídeo porque falou assim, não, já tocou num assunto político. Não, eu não tô aqui falando de política, eu tô falando aqui sobre honra, que você tem que honrar a autoridade, você tem que honrar a Deus, você tem que honrar pai e mãe, porque isso sim abre portas na sua vida. Segundo princípio que eu descobri que eu não praticava, é o que? O perdão. E o perdão, esse princípio aqui, ele libertou a minha alma. Porque quando eu entendi que eu não honrava o meu pai, que eu não tinha liberado um perdão real para ele, eu decidi perdoar o meu pai. Eu decidi ir lá na casa do meu pai, ter um diálogo com o meu pai. Eu liberei perdão para ele, ele pediu perdão para mim. Eu também pedi perdão por todas as vezes que ele tentou se aproximar de mim e eu não deixava, que eu tinha bloqueado, porque eu era muito fiel à minha mãe. Só que eu não entendia que aquilo ali bloqueava a minha vida. Então o perdão, ele libertou. E gente, a partir do momento que eu liberei perdão pro meu pai, eu não estou brincando, eu falo assim, o sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida em 2024, sobrenatural assim transformou, quando eu liberei perdão pro meu pai e quando eu comecei a honrá-lo. E tem até um testemunho
que pode ir lá na abinha da playlist dos testemunhos, esse testemunho vai estar lá, sobre aquilo que liberou, aquilo que libertou a minha vida, que é o princípio do perdão e da honra, e foi relacionado a isso. Eu tive que entender que ele era meu pai, foi através da vida dele que a minha vida foi gerada. Isso não quer dizer que eu convivo, que eu vou conviver, que eu vou tomar café, que eu vou almoçar sempre, não quer dizer isso, mas quer dizer que eu estou cumprindo um princípio que o Senhor determinou debaixo do céu. Honre o teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias na terra. É um princípio. Se você não cumpre ele, você está debaixo de uma maldição. Você está deixando de ter portas abertas na sua vida e está deixando de viver em liberdade. Então a minha vida ela teve um marco muito grande a partir do momento que eu entendi que eu precisava liberar perdão para o meu pai, tá? Então, a fé... Naquela época, gente, eu tava vivendo uma situação muito complicada, porque eu tinha passado um divórcio, uma agressão, e eu tava numa dívida financeira que esse casamento me deixou. Então, eu olhava pro meu cenário, gente, era um cenário que era impossível eu, Gislaine, arrumar, sabe? Porque eu tava vindo do ano anterior, de 2023, de muito desastre. Então... assim, o Senhor, Ele estava fazendo uma limpa na minha vida. Uma limpa em todos os sentidos. 2022, 2023 são uma decisões que eu tomei em abandonar tudo que me afastava do Senhor. 2023, o Senhor terminou de arrancar da minha vida tudo que tinha para arrancar. E uma das coisas foi, né, essa situação aí desse casamento. Então, 2023 foi muito trágico para mim e eu tive que ter muita fé. Só que em 2024, nesse evento, que eu fui entender mais sobre a fé. E eu entendi que a fé, ela foi a minha rota. Quando eu coloquei aos pés do Senhor, falei, Senhor, eu decido acreditar que o Senhor pode mudar a minha vida muito rápido. E ali aquilo, meu coração começou a queimar. E foi muito rápido. Só que eu tive uma fé ali sobrenatural, que eu acreditei sem duvidar, independentemente das circunstâncias ao meu redor, que era desfavorável. Eu depositei no Senhor, que o Senhor poderia fazer um sobrenatural. Ali eu entendi, falei, Senhor, agora eu vou cumprir esses princípios aqui. Agora eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. Agora eu entendi, eu não visualizava, me perdoa por não visualizar, mas agora eu entendi que eu preciso praticar isso. E a partir do momento que eu fui praticando aquilo que é o desejo do Senhor, que está na Bíblia, né? E eu acredito que o Senhor, Ele liberou, o Senhor também me perdoou a partir do momento que eu liberei perdão pro meu pai, sabe? O Senhor, Ele começou também a me honrar, sabe? Abrir portas a partir do momento que eu comecei a honrar meus pais aqui. Então, o Senhor, Ele foi trazer o sobrenatural porque também eu depositei uma fé nele, né? Quando eu comecei a obedecer antes de entender. Então, tudo que o Senhor foi me direcionando, filha, honra aqui, eu obedeci. Filha, perdoa aqui, eu perdoei. E não foi só para o meu pai, foram para inúmeras pessoas que eu liberei perdão. Até mesmo para essa situação que eu passei de muita injustiça, eu falei, Senhor, tira toda a mágoa do meu coração. Não me deixe, sabe, ter nada de ruim contra isso tudo. Me ajude a liberar perdão. E ali, sabe, o meu coração ele foi tendo calma. E eu liberei perdão para tudo isso. Então o Senhor cada vez mais foi abrindo as portas e liberando, me libertando de tudo aquilo que me aprisionava. Então eu obedeci a Deus, a tudo aquilo que Ele deixou como mandamento, como princípio para a gente cumprir. E o último princípio foi o princípio do amor. O Senhor, a partir do momento que eu cumpri esses outros princípios, o Senhor ele foi me ensinando a amar o próximo. Amar, a olhar para o outro com amor, a olhar para o outro com compaixão, a olhar para o outro e visualizar que muitas coisas do comportamento do outro em relação a nós não é sobre nós, mas é sobre as dores e as feridas emocionais daquela pessoa. Então, eu comecei a olhar para todas as pessoas com mais compaixão e entender aquilo que Jesus falou na cruz, né? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E hoje é olhar para muitas pessoas, às vezes, que tentam me ferir, tentam me desanimar, muitos ataques, olhar e falar assim, Senhor, perdoa essa pessoa, ele não sabe o que faz, ela não sabe o que faz. Então o Senhor, ele me ensinou nesse princípio que foi a olhar o outro com amor. Isso também mudou a minha vida.
Então o Senhor, ele me fez entender que esses 4 princípios eram princípios assim fundamentais. Eu vou falar do quinto princípio que não estava aqui no cronograma, mas eu senti no meu coração de falar que foi o princípio de servir. Eu consegui, né, eu fui convidada para vir servir nesse evento depois, e ali eu comecei a olhar todo mundo com amor, querer ajudar, que realmente as pessoas fossem transformadas, e eu entendi que o servir, ele realmente ele te abre portas, ele te abre oportunidades. O servir, eu falo que ele abriu portas que iniciou pela honra e terminou com o servir. E também eu comecei a praticar o servir, né? Quando eu conheci meu marido, servir o meu lar, servir a minha mesa, servir a minha casa, servir os meus amigos. Eu comecei a ter amor pelo próximo da forma que servir se tornou algo muito leve, tá? E eu deixei uma frase aqui que eu quero que você guarde muito no seu coração. Princípios mudam identidade. Quando você vive princípios, você passa a viver como uma mulher sólida, equilibrada e guiada. Não foi só a minha rotina que mudou, foi quem eu me tornei vivendo valores espirituais. Então a minha vida ela foi transformada com tudo isso que eu falei com vocês, né? Decisão inicia na mudança, mas os princípios sustentam essa mudança dia após dia. Então seja sustentada pelos princípios, seja sustentada por cada um que o Senhor te orientar. Talvez hoje aqui eu falei sobre 4, um pouquinho do quinto, mas talvez tem outros que você nem sabe que você não cumpre e você precisa cumprir. E eu vou pedir você para deixa o seu like, compartilha, manda para outras mulheres e também coloque nos comentários caso você queira que qualquer conteúdo ele seja aumentado. Fala, Gislane, eu gostei desse conteúdo, fale mais sobre isso e eu vou estar aqui realmente fazendo um novo conteúdo para que agregue na sua vida e você seja edificada, tá bom? Grande beijo e abraço, minhas lindas!